Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Que a paz esteja no seu coração. Estamos começando mais um programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. A experiência maravilhosa de a cada dia se alimentar da Palavra de Deus. Eu convido você a vir conosco estudarmos juntos o livro do Gênesis. A cada dia, a cada capítulo, a cada versículo, nós vamos nos enriquecendo com a Palavra de Deus. Alimento para a nossa alma, alimento para o nosso coração, alimento para a nossa vida. Eu quero me dirigir a Jesus, palavra eterna de Deus, palavra viva de Deus, palavra da salvação de Deus, para que Ele mesmo alimente o nosso coração, alimente a nossa alma, o nosso entendimento, a nossa compreensão, para que possamos viver iluminados, guiados, conduzidos pela Tua Palavra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Senhor, eis-nos aqui. Eis aqui os Teus servos, Senhor. Nós queremos colocar em prática a Tua Palavra. Assim como Tua mãe Maria disse, eis aqui a serva do Senhor, que em mim se realize segundo a Tua Palavra, que a Tua Palavra também se realize, se cumpra, que a Tua Palavra aconteça em nossa vida. Por isso que nós queremos se alimentar dela, queremos nos preencher da Tua Palavra, para que ela seja o alimento da nossa vida e do nosso coração. Vinde em nosso auxílio, vinde em nosso socorro, socorrei, Senhor, sem demora, a nossa fraqueza, a nossa fragilidade humana. Conceda-nos o Espírito da graça, conceda-nos o Espírito da sabedoria, da inteligência, da compreensão, conceda-nos o Espírito da docilidade, para que sejamos dóceis à Tua Palavra, sejamos iluminados pela Tua Palavra, conduzidos pela Tua Palavra, para que ela dê realmente a conduta que a nossa vida precisa ter. Nós vamos nos colocar diante da mesa da Palavra para que possamos nos alimentar da Palavra de Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia aí na sua casa, no dia de hoje, para estudarmos o livro do Gênesis. Gênesis capítulo 25, os versículos de 18 até o versículo 34. Vamos concluir então esse capítulo 18, pedindo então que a palavra de Deus aqui contida, ela possa então iluminar o nosso coração e a nossa vida. Apenas fazendo uma correção, o livro de Gênesis, conforme nós vamos estudando aqui, a gente vai pedindo que esta palavra mesmo, ela desça no nosso coração e ilumine a nossa vida. Nós vamos começar o final do versículo 18, e ela diz assim: seus filhos habitavam desde Évila até Sul, em frente ao Egito, na direção de Assur. Assim, Ismael estabeleceu-se em frente de todos os seus irmãos. Nós concluímos essa leitura dos descendentes de Ismael e começamos então no versículo 19, porque o que segue agora é a história dos descendentes de Isaque, que são filhos de Abraão, segundo Isaque. Abraão que gerou Isaque. Isaque tinha 40 anos quando se casou com Rebeca, que é filha do arameu Batuel, irmã do arameu Labão. Nós vimos também no nosso estudo passado toda a história, não é, de Isaque. E o que é importante para nós é aquilo que está no versículo 21. Isaque suplicou ao Senhor por sua mulher, que era estéril. Foi atendido pelo Senhor e Rebeca concebeu. A gente olha para o produto, para o resultado, mas sem primeiro olhar para a ação. Qual foi a ação de Isaque? A ação de Isaque foi a confiança no Senhor. A confiança que ele tinha em Deus foi com que fez que ele suplicasse a Deus esta graça para sua esposa, que era estéril. Você veja que na história da salvação, muitas vezes as histórias se repetem. A esposa de Abraão, o pai de Isaque, ou seja,
a mãe de Isaac, Sara, também era estéril. Abraão também suplicou por ela, pediu por ela. Mas, acima de tudo, o que Isaac herda do seu pai é a fé e a confiança imutável em Deus. É em Deus que está a confiança de Isaac. Porque Isaac teve um coração confiante em Deus, é que a sua oração, a sua prece foi atendida. Eu vejo sempre em nossos lares que as mulheres têm essa graça. São mulheres de fé, são mulheres de confiança, mas eu tenho insistido muito que os nossos homens sejam homens de fé, que os nossos homens sejam homens de confiança, que os nossos homens sejam homens de oração e de súplica, que eles peçam, que eles supliquem a Deus, que eles se coloquem na atitude do patriarca, porque cada homem é o patriarca da sua casa. Assim como os nossos patriarcas na fé, Abraão, Isaac, depois o seu filho Jacó, se colocaram confiantes para suplicar ao Senhor, é assim também que cada homem precisa fazer na sua casa. E continuando a leitura, o versículo 24, quando chegou o tempo de dar à luz, ela tinha gêmeos no ventre. O primeiro saiu todo ruivo, peludo, com um manto de pelo e foi chamado Esaú. Depois saiu o irmão, segurando com a mão o calcanhar de Esaú e foi chamado Jacó. Isaac tinha 60 anos quando eles nasceram. O relato bíblico aqui nos mostra que desde o ventre da mãe, Jacó é aquele que quis passar frente do seu irmão Esaú, né? Quem veio primeiro foi Esaú, mas Jacó quis segurar, né, com a mão no seu calcanhar para que ele pudesse sair na frente do seu irmão. Por isso, a leitura que vem a seguir, a partir do versículo 27, nós vamos ver que Jacó está sempre pretendendo ter o direito da primogenitura, ser o primogênito da sua casa, seu primeiro filho. E olha como é que isso vai acontecer. Quando os meninos cresceram, Esaú tornou-se um hábil caçador, homem rude, ao passo que Jacó era pacífico e morava em tendas. Sempre a Bíblia faz questão de ressaltar que irmãos não são iguais e que diferenças são riquezas. A gente viu isso quando estudamos a história dos irmãos Caim e Abel, os filhos de Adão e Eva. Agora estamos vendo isso aqui com os dois irmãos, Esaú e Jacó. Diferenças de irmãos, diferenças da forma de ser, do temperamento, das ações, das escolhas, são riquezas. Não é atos para serem comparados quem é o melhor, quem é o maior e assim por diante. Mas acaba que, muitas vezes, as preferências vão se manifestando. E Isaac gostava mais que Esaú, porque comia de carne. Aliás, Isaac, que é o pai, acabou demonstrando que gostava mais de Esaú, porque comia da caça. Mas Rebeca preferia Jacó. Quando a gente olha esses contrapontos bíblicos, que eles sirvam de exemplo para nós, do que nós devemos ser e do que nós não devemos ser. É muito normal que às vezes o pai tenha preferência por este filho, ou que a mãe tenha preferência por aquele, ou que este filho tenha uma ligação maior com a mãe e que esse filho tenha ligação maior com o pai. Acontece de uma forma muito natural. Mas quem tem que contornar essa situação são os pais. Mesmo que o afeto do coração esteja ligado um pouco mais a esse, jamais demonstrar, jamais fazer prevalecer, jamais deixar que as preferências girem as relações entre os filhos e entre os irmãos, para que isso não seja fruto de conflitos, de complexos, de brigas, de confusões e de divisões dentro da própria casa. A leitura do texto continua mostrando para nós, foi por isso que Esaú então chegou do campo muito cansado, o dia que Jacó
preparou uma sopa de lentilhas. Pensa que saborosa, deve ser uma sopa de lentilhas. Esaú chegou muito cansado, pediu de comer desse negócio vermelho, pois estou exausto. Foi por isso que Esaú então recebeu o nome de Edom. Mas Jacó respondeu, Jacó, seu irmão, vende-me agora mesmo o teu direito de primogênito. Você veja que Jacó é um excelente negociador. Aproveitou ali da situação, o irmão com fome, e para ganhar dele aquilo que ele sempre almejou, o direito de ser o primeiro filho primogênito. Então, ele quer comprar esse direito do irmão com um pratinho de lentilhas. Mas Esaú ponderou, estou morrendo de fome, e de que me serve a primogenitura? Então, marca esse versículo na sua Bíblia, porque ele é determinante para nós. Esse versículo 32. É uma mensagem muito profunda nele. Qual é a mensagem? A mensagem do desprezo. Esaú está desprezando a graça, porque ser primogênito, além de ser um direito de quem nasce primeiro, é o primeiro filho, ele que vai herdar a bênção, o direito e assim por diante, é uma graça. E toda a graça que nós recebemos de Deus, essa graça tem que ser cuidada, ela tem que ser cultivada, ela tem que ser respeitada, ela tem que ser, acima de tudo, valorizada. Eu vou até colocar no meu caderno aqui esse versículo 32, para eu não me esquecer que Esaú foi aquele que desprezou a graça de Deus por causa de um prato de lentilhas. Nós muitas vezes estamos desprezando a graça de Deus por coisas menores. Aqui não importa a proporção. O que importa é a proporção daquilo que é a graça, que é algo incomparável, insondável, que eu não posso de forma nenhuma compará-lo com qualquer bem ou valor deste mundo. E Esaú deixou a sua fome, deixou o anseio ali do que ele queria prevalecer sobre aquilo que era a graça. Jacó insistiu, jura-me agora mesmo. E Esaú jurou e vendeu o direito de primogênito a Jacó. Então Jacó deu-lhe o pão e a sopa de lentilha. Esaú comeu, bebeu, levantou-se e foi embora. Desprezou assim a sua primogenitura. Desprezou a graça, desprezou o bem, desprezou Deus, desprezou o seu direito. E porque desprezou, ele também foi desprezado. Não é que Deus nos despreza, é que nós aqui desmerecemos muitas vezes a graça, o favor, a bênção e a presença de Deus na nossa vida. Quero agora chamar então o nosso irmão, Padre Antônio Xavier, para que nos ajude a aprofundarmos mais ainda na compreensão das Sagradas Escrituras. Este trecho do livro do Gênesis é muito interessante por mostrar essa dinâmica complicada entre esses dois irmãos que são Jacó e Esaú. Nós vemos aqui uma coisa bem interessante, que é o fato de que o filho da promessa, ou seja, aquele que é o primogênito, que deveria então receber o local realmente de honra e a promessa deveria se cumprir nele, nem sempre assim acontece. É interessante que na mentalidade judaica é sempre o primogênito, aquele que é consagrado ao Senhor. Mas nos filhos dos patriarcas, o primogênito termina sendo aquele que acaba não valorizando a promessa e aquilo que ele realmente recebeu. É o que nós vemos aqui. Esaú, que é o irmão mais velho, que vai ser aquele do qual virá toda a descendência idumeia, né? Os detalhes importantes ali que definem o seu nome, o fato de ser peludo, de ser ruivo, né? Quer dizer, tem pelos que são vermelhos, porque aquela região é composta de uma terra mais avermelhada, então assim é referenciado com o povo. E aquele que vai ser o seu irmão, Jacó,
que começa com esse nome bem interessante e que já nasce segurando o calcanhar do irmão e que mais adiante será aquele que vai assumir a sua primogenitura. Mas aqui é colocada uma cena que mostra como que as coisas de Deus devem ser bem valorizadas, e aqui elas terminam por não ser. Jacó, que não possui a primogenitura, embora sejam gêmeos, mas nasceu depois, alguns segundos ali depois, ele tem desejo de possuí-la, enquanto que o irmão que a possui a troca por uma sopa de lentilha, por uma coisa que não tem lá tanta importância assim, mas que naquele momento da fome de Esaú parece que é o que existe de mais importante e é aquilo que realmente precisa ser feito, que é o que se deve fazer. É interessante como que nos momentos muito tranquilos, se corre o risco realmente de vender coisas importantes por coisas que não têm valor algum, como é esse caso aqui. Não tinha problema nenhum ficar um pouquinho mais de tempo sem comer, Mas Esaú tem as suas necessidades, assim, as primordiais, aquelas imediatas, como mais importante do que ele tem de maior valor. Para a gente é algo muito interessante essa advertência, porque ela faz parte de um grande jogo, um estilo meio de parábola, onde nós temos um sinal bem evidente que aquilo que é de Deus precisa ser valorizado, porque senão pode se perder. E ao mesmo tempo, aquele que não possui, não é exatamente o fato de ter nascido primeiro ou de ter nascido depois que define, mas é o valor que se tem, a fé que se tem, que termina realmente por conduzir a nossa vida. Esse é o foco principal aqui com Jacó e com Esaú, onde Esaú, infelizmente, termina por desvalorizar o que possui e perde. Mas ele também vai ser o patriarca de um grande povo. Mas a promessa não vai se desenvolver através dele, será através de Jacó, que aqui adquiriu a primogenitura por um prato de sopa de lentilha. Pense bem, Tantas pessoas às vezes trocam coisas tão importantes por outras coisas que são tão fúteis. É isso que está sendo mostrado aqui. Saber valorizar aquilo que é dom de Deus para não trocar por besteira. Que bênção! Que bênção é a palavra de Deus em nossa vida. Que reflexões ela provoca em nosso coração. Esaú foi aquele que desprezou, menosprezou, não deu o valor devido, a graça, o direito de ser o primogênito. Eu quero me voltar a Jesus, meu Senhor e meu Salvador, para pedir perdão, misericórdia, por todas as vezes que desprezei, por todas as vezes que nós desprezamos a graça de Deus em nossa vida. Desprezamos a própria vida, desprezamos os valores da vida, desprezamos a graça de sermos cristãos, a graça de sermos batizados, porque a graça de sermos batizados é a grande graça que recebemos de Deus, sermos filhos de Deus. Perdão por todas as vezes em que não valorizei o meu ministério, o meu sacerdócio, e peço perdão por todos aqueles que são pais, que são mães, que desprezaram, menosprezaram, trataram com desdém a graça recebida. Trocaram por pouca coisa ou por coisas que não tenham tanto valor, porque nada é comparável ao valor da graça de Deus em nossa vida. Porque se Esaú trocou por um prato de lentilhas o seu direito, a sua graça, nós muitas vezes estamos trocando, Senhor, a graça por tão pouco. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos dê a graça da fidelidade na Tua graça. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a paz esteja no seu coração, que o Senhor guarde você, e nós voltamos então no nosso próximo programa para continuarmos a nossa reflexão da Palavra de Deus. Que Deus abençoe você. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.